O nosso objetivo nessa videoaula é estudar um pouco de combinação linear de vetores. Nós, num primeiro momento, vamos estudar a definição, logo em seguida, nós vamos construir algumas combinações de alguns vetores dados. Qual que é a definição de uma combinação linear de vetores? Uma combinação linear dos vetores V1, V2, até um último vetor VK, onde esse K aqui é um número natural, nada mais é que outro vetor, que aqui no caso, na definição foi chamado de V, que é a soma dos múltiplos desses V1, V2, até o último vetor VK. Ah, mas espera aí, quem são esses x1, x2, até o xk que estão multiplicando os vetores? Eles são números reais. Por isso que eu disse que o V é uma soma dos múltiplos dos vetores V1, V2, VK. Quando a gente escreve x1, V1, nós estamos tratando de um múltiplo do V1, x2, V2, um múltiplo do V2 e até esse múltiplo do VK. Lembrando que x1, x2, até o xk são também chamados escalares. Sabendo disso, vamos fazer alguns exemplos práticos. Vamos considerar a situação. Determine uma combinação linear desse vetor U e V. Ora, uma combinação linear desses dois vetores do espaço bidimensional, ele nada mais é que uma soma dos múltiplos deles. Então é um outro vetor, vamos chamar de W, que nada mais é do que, por exemplo, um x1 vezes U mais um x2 vezes o V. E esses x1 e x2 são o que mesmo? Esses daí são números reais. Em outras palavras, o x1 vezes U é um múltiplo do vetor U e o x2V é um múltiplo do V. Mas nesse caso aqui, como foi pedido para determinar uma combinação linear e não foi especificado nenhum detalhe a mais, a gente pode escolher os valores de x1 e x2 e multiplicar pelos vetores dados U e V, obtendo o vetor W. Vamos fazer isso. Vamos escolher o x1 igual a 2, por exemplo. Então nós teremos 2 vezes o vetor U. Qual que é o vetor U? Ele foi dado. É o 2, 2. Mas eu vou escolher o valor de x2 como 3 vezes o V. O V também foi dado. É um 2. E agora eu posso fazer esse cálculo todo aqui, determinando o vetor W. Como? Assim, primeiro eu faço o produto do número real pelos vetores. Então, 2 vezes 2, eu vou obter 4. E 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E para finalizar, determinando o vetor W, eu tenho uma soma de vetores. Como é que eu somo? A primeira coordenada com a primeira, ou primeira componente com a primeira, 4 mais 3, 7, e 4 mais 6, 10. Pronto. Esse W aqui, 7, 10, é um vetor que é a combinação linear de U e de V. Por quê? Porque existem dois números reais, o 2 e o 3, de modo que o W é escrito como 2 vezes o U mais 3 vezes o V. Nesse caso aqui, como foi pedido para determinar uma combinação linear, nós escolhemos o valor de x1 e x2. Você poderia ter escolhido outros valores. Vamos fazer outro exemplo? E se você tivesse escolhido x1 igual a meio e x2 igual a menos 1, qual seria a combinação linear de U e V? Vamos chamá-la de A, vetor A. O vetor A seria metade, meio, vezes o U, que é o 2, 2,
mais menos 1 vezes o V, que é 1, 2. Agora, a gente tem que fazer esses cálculos. Quais são mesmo? Bom, o A é meio vezes 2. Metade de 2 é 1. A mesma coisa ocorrendo para essa outra coordenada. Mais menos 1 vezes 1 dá menos 1. E menos 1 vezes 2, menos 2. Falta a gente calcular essa soma. Como é que fica isso? 1 menos 1, 0. E 1 menos 2, menos 1. Pronto. Este A que a gente calculou é combinação linear do U e do V. Por quê? Porque existem dois números reais, que é o meio e menos 1, de modo que quando eu faço meio vezes U mais menos 1 vezes o V, eu obtenho o A. Outra investigação que poderia ser feita é determinar se esse A aqui, por exemplo, é combinação linear do U e do V. Ou se esse W aqui é combinação linear do U e do V. Em outras palavras, suponha que você não tenha feito esse cálculo todo. Suponha que alguém te forneça esse W, 7, 10, e forneça esse A, 0, menos 1, e pergunte para você, esses dois são combinações lineares de U e de V? Bom, para determinar isso, nós precisaríamos descobrir justamente o meio e o menos 1 para o caso do vetor A, e o 2 e o 3 para o caso do vetor W. Mas esse já é um assunto para outra videoaula. Se essa videoaula te ajudou de alguma maneira, considere deixar seu like, compartilhar com seus colegas e inscrever-se no canal. Você está convidado a participar dessa aventura fantástica pelo universo matemático. Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e até a próxima!